Ó Deus, eu falarei a respeito de Ti aos meus irmãos e Te louvarei na reunião do Teu povo. Com estas palavras da carta aos Hebreus, eu acolho vocês que estão aqui neste culto e saúdo também a vocês que nos assistem. Hoje estamos celebrando este culto na perspectiva do retorno gradual das atividades presenciais. Gravaremos ele e postaremos nas plataformas que temos usado. Adotamos todos os cuidados recomendados para que tudo corra bem. São cuidados especiais para esta época em que nós vivemos, sem abraços, sem apertos de mão, sem aglomerações, mas, quando for possível, seguiremos o que é praticado ao longo da nossa história celebrativa. É em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós celebramos. Amém. Cantemos a primeira canção, Aqui Você Tem Lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. Num sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Situações do dia a dia levam muitas pessoas a duvidarem e não valorizarem tudo que Deus lhe coloca à disposição. Mas sabemos, cremos e confessamos, tudo o que existe é obra de Deus. O sol, a luz, a terra, as flores, as aves, nós. Enfim, tudo. Por tudo isso, nós o louvamos e o adoramos cantando Irmão Sol e Irmã Luz. Irmão Sol com Irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que ao pé da segurança de chegar.
cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Oremos. Amado e bondoso Deus, temos consciência de que queres o melhor para nós e que criaste um lugar especial, um mundo maravilhoso para vivermos. Te pedimos que nos ensines a retribuir o amor e o cuidado que tens por nós e que nossos corações gerem frutos a partir da Tua palavra e de tudo o que vem de Ti. É em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que nós te pedimos. Amém. Vamos também agora nos preparar para ouvir as leituras bíblicas, as leituras que nos trazem também a palavra de Deus. Vamos nos preparar cantando a Tua palavra. Leitura do livro Profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre. E também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vida. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sede, para a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem o juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça e
eis aí clamor. Essas são as palavras de Deus. Amém. Jesus Cristo disse: a pedra fundamental que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Com estas palavras que nos vêm do Evangelho de Mateus, eu convido para que em pé aclamemos ao Evangelho cantando Canta o céu de alegria. Leitura do Evangelho previsto para hoje. Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 46. Escutem outra. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arredondou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheitadeira, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vão arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheitadeira no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor. E é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem sair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era o profeta. Que a graça, o perdão e o amor e a paz de Deus estejam com cada qual de nós. Amém. Querida comunidade, através da sua palavra, Deus nos ensina a viver. Ele não dá simplesmente a vida e nos joga neste mundo. Ele nos cuida ensinando a viver. Por muitas vezes e facilmente, não sabemos viver de acordo com o que Deus espera ou que Deus apostava que a gente poderia viver.
caímos no vazio, no egoísmo ou na indiferença. Com a sua palavra, Deus nos ensina a viver e a nos relacionar com as outras pessoas. Assim, a vida ela tem sentido e também um valor real. E como isso tem sido importante nos tempos que nós vivemos, aprender de Deus a como nos relacionar, a como viver, a como se importar com a vida como um todo. Com os textos desse final de semana, nós lembramos desse cuidado, desse amor de Deus, através dos textos previstos para esse final de semana, o texto do profeta Isaías, também o texto do Evangelho de Mateus. Deus traz para nós a sua mensagem, Ele traz para nós o seu ensinamento para como nós podemos viver e se nós não vivermos de acordo, como Ele também se sente. O texto do profeta Isaías fala da ação amorosa de Deus pelo seu povo. É claro que a gente ouviu o texto e quando a gente lê o texto, a gente vai perceber que ele está usando a imagem figurada. No Evangelho ele fala uma parábola, uma comparação. Mas através dessa linguagem figurada e dessa comparação, nós aprendemos a mensagem de Deus. O dono da vinha, ele cuidou da sua parreira. Ele cuidou para que ela desse frutos. E assim como esse dono da parreira, Deus cuidou do seu povo com amor e com zelo. Com esse texto, lembramos do amor de Deus por nós, que somos a videira de Deus. Ele nos cuida porque nos ama. Nos tornamos parte dessa ação amorosa de Deus já em nosso batismo. Deus nos proporciona tudo para que nossos frutos sejam como uvas doces e saborosas, e não azedas, que não servem para o consumo e são descartadas. Assim, de cara, lendo esse texto, nós já percebemos que ele nos leva a refletir como estamos vivendo a nossa vida. Que frutos nós temos produzido, se servem ou se são descartados. Nossa vida, nossa existência, ela está fazendo sentido? Estamos dando valor a todo o cuidado que Deus tem direcionado gratuita e amorosamente para nós? Então, se a gente não fosse se aprofundar mais no texto, estaria aí o ponto dele. Lançar o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração para o jeito como nós vivemos, para o jeito como nós nos colocamos no mundo que é de Deus. Do texto do Evangelho de Mateus, nós escutamos que Jesus falou aos discípulos através de uma parábola. Um homem plantou uma vinha e a arrendou para lavradores. Quando chegou a época, o dono enviou empregados para buscarem a sua parte da colheita. Mas os lavradores decidiram não mais entregar aquilo que havia sido combinado. E além disso, maltrataram e mataram os empregados. Então o dono da vinha mandou o seu filho e o mesmo destino aconteceu para ele. O dono da vinha não se deu por vencido. Fez da pedra rejeitada, ou seja, do seu filho, a pedra mais importante. Quando Jesus contou esta história, os fariseus, que eram as pessoas que conheciam a lei e tentavam viver da forma mais correta, a lei de Deus, a lei que Deus havia enviado para que a vida fosse possível, essas pessoas, elas se deram conta de que Jesus falava delas como lavradores. Ou seja, os fariseus e o povo em geral não ouviram os profetas, não ouviram João Batista e estavam ameaçando o Filho de Deus. Esta parábola, como nós sabemos, passados já os quase 2000 anos aí, esta parábola aconteceu de fato. Nós sabemos da história da morte do Filho de Deus, mas também sabemos que ele, o dono da vinha, ressuscitou seu filho e fez dele a pedra principal. Hoje nós somos igreja cristã. Somos igreja que confessa a fé em Jesus Cristo,
que foi rejeitado, que foi assassinado, que foi morto por aquelas pessoas para quem Deus enviou, para aquelas pessoas para quem Deus enviou ele para cuidar. Deus criou o mundo, nos colocou para cuidar da sua propriedade. Agora, os lavradores e as lavradoras somos nós, os cidadãos e as cidadãs da nova aliança. Nós somos os trabalhadores e as trabalhadoras do novo parreiral, da nova vinha. Agora é a nós que o agricultor, e agricultor com A maiúsculo, porque é o nosso Deus e Salvador. Agora Ele nos convida, convoca, escolhe, elege para cuidarmos da sua vinha. Se a gente olha para o nosso lado, se a gente olha ao nosso redor, se a gente olha só para a natureza, a gente se dá conta que tem falha aí. Não estamos cuidando. Em alguns momentos nós temos consciência disso, que não estamos cuidando, mas nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Tem gente que destrói, umas mais, outras menos, e a vida vai ficando prejudicada. O descuido de uma pessoa, de um grupo, em um lugar, afeta o todo, porque afeta a criação de Deus. Em cada culto, nós buscamos instruções para viver nesse parreiral e cuidar dele. A palavra de Deus nos alimenta para termos forças para trabalhar nesse parreiral e para nele produzir bons frutos, para mudar quando for preciso, para cuidar, para deixar de lado atitudes, ações que prejudiquem a vida, que prejudiquem a criação. O que seria cuidar do parreiral para que produza uvas boas, tanto para comer como para fazer um bom vinho? Seria produzir ações, gestos, iniciativas, pensamentos, desejos de amor e de justiça. Seria promover a edificação da vida, a defesa da liberdade, a promoção da paz, o chamado ao arrependimento, a vivência do perdão. Seria se opor ao desamor, à injustiça, à violência. Seria tudo isso em todos os níveis. Seria engajar-se na defesa da natureza, da fauna, da flora, do ar, da água, da vida como um todo. E a vinha é tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que tem vida, plantas, animais, pessoas. E a grande questão, olhando para essa semana, olhando para a proximidade, como estamos cuidando dessa vinha? Ah, mas não sou eu, é fulano. Eu sei do cuidado, eu estou ajudando essa pessoa a conhecer o cuidado? Essa também é a nossa tarefa. Quando não conseguimos nos livrar do egoísmo e do pensar só para nós mesmos, estamos agindo como aqueles lavradores maus que não cumpriram com o combinado. Quando nós não nos colocamos ao lado, ou não nos dispomos a servir a Deus, ou não agimos em benefício da criação de Deus, nós estamos agindo como agiram aquelas pessoas da parábola. Quando olhamos a vida da outra pessoa só para criticar e pisar, estamos agindo como os lavradores maus. Quando nossos ouvidos não escutam mais o apelo que a igreja, que a sociedade faz, que as tragédias contam, então estamos agindo como lavradores maus. Quando os convites para qualquer outra atividade são mais importantes do que o chamado de Deus, estamos agindo como lavradores maus, rebeldes e ingratos. Mas não precisa ser assim. Pode ser diferente, pois a nós ainda é confiado este mundo, esta vinha. Deus ainda conta conosco. Caso contrário, já teria dado um jeito nesta bagunça. Onde existe amor, dedicação, persistência, partilha, comunhão e cuidado, ali ainda resiste e existe esperança.
ali ainda acontece transformação, mudança. Quando o desânimo vier, tenhamos a certeza de que Deus ainda nos quer trabalhando na vinha. Ele nos cuida. É Ele que nos ajuda a olhar para o mundo, é Ele que nos ajuda a cuidar, é Ele quem cuida de nós também quando precisamos de cuidado. Esse Deus de amor que nos dá a vida a cada amanhecer, Ele nos diz: tentem de novo, chorem, mas reergam a cabeça e não percam a esperança. Pois o Senhor e Deus, pedra angular, continua sendo o dono desta vinha, o dono deste mundo e também de nossas vidas. Que esse Deus, que nunca desiste, nos oriente e fortaleça com a sua palavra, nos ampare com o seu Santo Espírito, mais uma vez. Que nós percebamos esse Deus sempre próximo, sempre junto da gente, e que a gente testemunhe isso com fé, com devoção, agindo com cuidado, com amor. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Vamos confessar a nossa fé no Deus da vida, cantando a canção Creio, Senhor, que és Deus. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai que de todos cuida com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai que de todos cuida com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, porque nos criastes e por nos dares casa, família, pessoas, amigas e tudo o mais que necessitamos para o bem viver. Graças pela chama do teu Espírito que nos aquece e protege. Graças pelo vento do teu Santo Espírito que nos anima e nos coloca em movimento, nos motiva a darmos continuidade à tua missão através do testemunho e do serviço de nossas mãos. Graças te damos, Senhor, pelos frutos que brotam da terra, pois tu permitiste que esses frutos sejam dádivas que geram vida. Que nunca faltem e sempre sejam sustento a quem cultivou e a quem necessita. Te pedimos que nos perdoes pelo descuido com a tua criação. Em nosso país, as chamas estão consumindo boa parte da vida criada por ti. Te pedimos, Senhor, que envies chuvas para apagar os incêndios e socorrer a fauna e a flora que estão sendo destruídas. E quanto à humanidade que causa tamanho crime, pedimos consciência, sensibilidade e mudança de atitude para preservarmos a vida presente teu. Transforma, Senhor, todas as pessoas. Senhor, te pedimos por nossa comunidade, renova a cada dia a força do amor, do carinho, do cuidado, da paciência e da perseverança entre nós. E que o teu Espírito acompanhe sempre de perto os nossos passos. Que eles sejam reflexo da tua bondade e do teu querer e que cultivemos boas relações que frutificam em vida plena e abundante. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas doentes, especialmente lembramos de Sueli Cláudia Berger, que está hospitalizada em busca de restauração de sua saúde.
Te pedimos pelas pessoas idosas, pelas enlutadas, para que também em relação a elas aconteçam atitudes de compaixão, de carinho, de cura, de solidariedade, de apoio e proteção. Te pedimos, Senhor, que cada pessoa, especialmente as jovens, se sintam acolhidas e parte da Tua ação libertadora e salvadora, que se sintam em casa quando estão em Tua casa, que cuidem bem da sua vida por saberem que ela é presente Teu, que cuidem bem de outras vidas por saberem que estas também são presente Teu. Ó Pai, Tu conheces a nossa vida, nossos planos e nossos sonhos, e sabes de tudo o que precisamos. Acolha com carinho as preces que trazemos diante de Ti. Atende-nos segundo a Tua sabedoria, por Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O desejo de Deus para as nossas vidas é para que nós vivamos em paz. E viver a paz também é partilhar essa paz. Por isso agora nós vamos lembrar dessa nossa tarefa, vamos assumir ela e levar ela adiante. Nós vamos fazer isso cantando a canção Paz, Paz de Cristo. Essa paz de Cristo, ela nos leva a ter essa vontade de apertar a mão, de querer estar com as pessoas, de querer acolher num abraço, de estar ao lado para fortalecer quando a paz na vida daquela pessoa não está da forma como deveria. Então que a gente perceba isso e que a gente, mesmo de formas alternativas, viva e partilhe essa paz. Com uma mensagem, com um telefonema, com um olhar, com uma carta, enfim, que a gente possa transmitir essa paz muda a vida das pessoas, muda a nossa vida, porque a paz é a paz de Cristo. Enfim, chegamos ao final já desse culto e temos aqui alguns convites, alguns agradecimentos, alguns avisos para partilhar com vocês. E o primeiro é um agradecimento às pessoas do nosso grupo de canto e música que colaboraram com seus dons musicais para esse culto. Nós agradecemos também a participação de vocês que vieram hoje no culto e também daquelas pessoas que estão assistindo a esse culto, aquelas pessoas das outras comunidades da nossa paróquia. Somos 6, Chapecó, Paial, Maidana, Águas de Chapecó, Xanxerê, Monte Carlo.
Estamos, de forma gradual, retornando com as atividades presenciais. Primeiro é o retorno dos cultos presenciais. Domingo que vem, dia 11, nós teremos culto aqui na comunidade Chapecó, às 9 horas, e também na comunidade Paial, às 9 horas. Estamos respeitando o limite de 30% da capacidade, né, que cada igreja, cada comunidade tem. Por isso se faz necessário que durante a semana, quem gostaria de participar do culto também manifeste isso ligando para a comunidade, mandando uma mensagem para a gente ver se de repente chegou lá sábado, né, já tem as 50 pessoas, a gente diz, olha, né, já vai estar cheio esse final de semana. No sábado, dia 31 de outubro, nós temos uma atividade muito especial pensada aqui para a comunidade de Chapecó. Nós temos a nossa pizza. Semana passada nós fizemos o churrasco no sistema drive-thru e no dia 31 de outubro nós teremos uma pizza. Uma não, várias. Né? Mas isso vai depender, né, das pessoas que comprarem as pizzas. A ideia de fazer a pizza também é nesse sistema. Nós vamos montar aqui, a equipe da comunidade vai montar essas pizzas e cada pessoa, adquirindo elas, leva e assa em casa. Né? Então, muitas instituições estão fazendo dessa forma também, e fazer isso é uma forma de a gente também ajudar na manutenção das atividades, da estrutura da nossa comunidade. Então, dia 31. São 3 sabores que a comunidade está colocando à disposição: calabresa, frango e bacon com milho. Cada pizza vai ter um sabor só, nós não vamos montar com 2, 3 sabores. Cada pizza terá um sabor. E é R$ 35 por pizza. E o horário para retirada será das 10 às 20h30, das 10 da manhã até às 20h30. Então, dá para se programar bem, né, para evitar aglomerações e outras coisas mais. Tá? No dia 31 de outubro, dia da reforma, dia que celebramos, né, esse ano, então, 503 anos da reforma protestante. A compra dos cartões ela pode ser feita a partir já de segunda-feira na Secretaria da Comunidade pelo telefone 3322-1986 ou pelo WhatsApp 999-753263. Nós vamos concentrar de novo as vendas via Secretaria porque funcionou muito bem o churrasco. Então, já aproveito aqui para agradecer as pessoas da equipe que se envolveram nessa promoção, agradecer as pessoas que se envolveram comprando o churrasco e saboreando o churrasco. Teve uma equipe que passou o domingo de manhã ali no calorão, né, diante da churrasqueira, porque o calor ali é bem forte mesmo. Então agradecemos essas pessoas que providenciaram uma boa carne, que com dedicação temperaram e que assaram ela para nós poder aproveitar, poder saborear. Tá bom? Chegamos ao final deste culto e deixamos para vocês uma canção de bênção. Que a luz de Cristo brilhe. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Para sempre e sempre e sempre.
A bênção é um presente de Deus. Nós o recebemos com a palma da mão voltada para o alto, acolhemos e partilhamos com as demais pessoas. Que venha sobre cada qual de nós a bênção desse Deus que cuida, desse Deus que se coloca ao nosso lado, desse Deus que continua, que persiste em nos amparar e proteger com o seu amor. Que venha sobre cada qual de nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Deus e o sirvamos com alegria, com dedicação. Um bom domingo, uma abençoada semana. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai que de todos cuida com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai que de todos cuida com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor.